Atílio, gostaria de lhe oferecer, bem, e é lógico que pode pensar antes e nem é obrigado a isso, e mais, tenho a obrigação de lhe oferecer o trabalho desse albergue. Se quiser se transferir, para lá, com Rosalina e Lucinha e tomar conta daquela casa de repouso, o trabalho é seu. Atílio não sabe o que dizer, tão emocionado fica, com a oferta. Deus lhe pague, seu Afonso. Deus lhe pague, e gostaria muito, e então, fale primeiro com Rosalina. Se ela concordar, o trabalho é de vocês. Poderão ocupar os aposentos dos fundos. Rosalina saberia cozinhar uma suculenta sopa de legumes? Oh, sim. Ela é uma ótima cozinheira. Fico contente por vocês e gostaria de convidá-los, também, para assistir ao trabalho que realizaremos, hoje, à noite, no barracão. Muito poderão aprender, assistindo a essa reunião que realizamos aos sábados. Iremos, sim. Agora, se me dá licença, vou para casa contar a novidade a Rosalina. Tenho plena certeza de que ficará muito feliz em trabalhar nessa tarefa de auxiliar os sem-teto. Já são 19h30, quando o casal acomoda Lucinha, para dormir. Dona Conceição vem fazer a menina, enquanto Atílio e Rosalina estiverem na reunião. Que trabalho seria esse, aos sábados, que seu Afonso os convidará a assistir? Questiona-se, mentalmente, Atílio, enquanto se dirige ao barracão, com Rosalina. Nota, também, que 5 automóveis estão estacionados defronte àquela construção que já está com os lampiões acesos, interna e externamente. Já lá dentro, sentam-se no mesmo lugar em que Rosalina sentara-se naquela reunião de passes. O movimento é diferente. 12 pessoas já se encontram acomodadas ao redor de grande mesa retangular e mais umas 9, em bancos próximos a elas. Atílio os chama alguém, em voz baixa, perto dele. Era Afonso, acompanhado de Armando. Boa noite, seu Afonso. Sentem-se mais à frente, na saída esperem-me, que procurarei responder-lhes algumas perguntas que, tenho certeza, terão vontade de fazer. Obrigado. Agradece Atílio, levantando-se e dirigindo-se, juntamente com Rosalina, a um banco da segunda fileira. Afonso e Armando ocupam as 2 cadeiras que se encontram vazias e localizadas no centro da mesa, voltadas para o auditório. Todos estão em silêncio e bastante compenetrados. Armando, então, apanha um livro, de cima da mesa, lê uma passagem do Evangelho e tece ligeiro comentário a respeito. A seguir, um dos que estão presentes, sentado em um dos bancos, levanta-se, fecha as portas e apaga todos os lampiões. O recinto fica em penumbra, podendo-se avistar, levemente, as pessoas que ali estão, por causa das luzes dos lampiões localizados, estrategicamente, do lado de fora do prédio. Alguns segundos de silêncio se passam e, então, Afonso pronuncia-se: querido e amado Mestre Jesus. Ampara-nos, mais uma vez, por intermédio de teus emissários espirituais que, há muitos e muitos anos, nos auxiliam com bondade, paciência e benevolência. Quanta felicidade sentimos, Jesus amado, em podermos colaborar, com nossa pequenez, em prol deste grandioso trabalho. Perdoa-nos as imperfeições e o fato de sermos instrumentos tão defeituosos, nas mãos desses nossos amigos do espaço. Liberta-nos o pensamento das coisas mundanas, para que possamos concentrar-nos, única e exclusivamente, neste trabalho tão maravilhoso. Fica alguns segundos, em silêncio e recomeça, já aproveitamos, também, para implorar as tuas luzes em favor de todos que soluçam e sofrem. Ilumina, Senhor, as criancinhas, para que tenham um bom aprendizado moral, nesta vida tão cheia de tribulações. Protege, Mestre, os jovens, das tentações e vícios inferiores. Ilumina o caminho dos pais, na boa educação de seus filhos, espalhando sabedoria e amor sobre eles. Mostra o caminho e agasalha os andarilhos e os pobres. Abranda os corações dos criminosos e dos encarcerados. Dá força e fé aos asilados e doentes. Abençoa os dirigentes de todas as nações para que o sentimento de paz esteja, sempre, em seus corações. E abençoa a nós todos, Mestre dos Mestres, para que não venhamos a cair nas tentações e livra-nos, Senhor, dos males que trazemos enraizados em nossos próprios corações.
Permite que teus emissários aqui venham ter conosco. Cala-se, após alguns segundos de silêncio, graças a Deus. Nossos irmãos já estão, aqui, conosco. Mentalizemos bastante luz em nosso meio. Quase 1 minuto se passa. Meus amigos e meus irmãos. Atílio, ao ouvir essas palavras, procura descobrir quem está falando. Estupefato, percebe que é Afonso quem fala, porém, com uma voz completamente diferente, um tom acima do normal e com um sotaque carregado que não consegue distinguir a procedência. Mas, por tudo que já pôde aprender, sabe que deve se tratar de algum espírito, comunicando-se através de Afonso. Belíssimas palavras são, então, proferidas, incitando e convidando todos os presentes ao trabalho em benefício do próximo, em nome de Deus. A emoção é tanta, motivada por tão sábios ensinamentos que as lágrimas, facilmente, marejam os olhos de todos. Quando termina, Armando faz ligeiro agradecimento pela presença do manifestante. A seguir, outros espíritos se comunicam por intermédio dos médiuns. Agora, porém, Atílio pode perceber que essas sessões têm, principalmente, um cunho caritativo e de auxílio, pois essas outras entidades comunicantes são sofredoras que necessitam, ainda, de palavras esclarecedoras e de encaminhamento em suas jornadas no outro lado da vida. Um deles, acredita, ainda, estar em um hospital, sem noção de que seu corpo já morreu. Outro, revoltado, mostra ter somente a ideia de vingança em sua mente, parecendo ser retirado, compulsoriamente, por outros espíritos, no final de sua comunicação agressiva nas palavras. A seguir, outra entidade começa a falar, através das cordas vocais de outro médium: moço, ainda, irmãos, Deus esteja convosco. Seja bem-vindo, Sebastião. Recepciona Afonso. Sebastião? Atílio não consegue conter a exclamação. Sim, meu amigo, sou eu. Estou muito feliz por tê-lo enviado até este bairro. Em pouco tempo, você fez um trabalho belíssimo, na organização do abrigo aos necessitados. Mas, por que recebemos, eu e Rosalina, tanta ajuda? Do senhor, de minha cunhada. Praticamente, penso eu, os espíritos fizeram com que eu e Rosalina nos reencontrássemos. Vocês têm uma missão muito importante a cumprir nesse lado em que se encontram. Sentiram o que representa a falta de um abrigo caridoso e agora, graças à grande força de vontade de vocês, muitos que por aqui passarem terão um lugar decente para repousar e se alimentar. Espero que esse entusiasmo de vocês não se extinga, com o passar do tempo. Todas as pessoas, por todo o globo terrestre, possuem missões, nas quais são auxiliadas por espíritos amigos e afins. As missões de todos começam no próprio lar e nas mais diversas atividades, e uma de suas missões, além de educar Lucinha, é a de fundar um albergue. Por isso, foram auxiliados. E não se esqueçam de que as privações por que passaram, também foram uma forma de auxílio. O sofrimento, muitas vezes é uma grande bênção. Mas eu vi e toquei o Senhor, e isso acontece a muitas pessoas, porém, elas, geralmente, nunca ficam sabendo disso. O que interessa é o trabalho no bem. Continuem nessa tarefa e estudem, bastante, a respeito dessa doutrina maravilhosa que estão abraçando. Ela e o trabalho dignificante somente poderão lhes trazer muita felicidade. Fiquem todos com Deus. O médium, então, tem um sobressalto e se desconcentra. Nesse momento, Afonso dirige-se a Armando, pedindo-lhe que faça uma prece de encerramento do trabalho da noite. Armando se compenetra e faz sentida oração de agradecimento pelo êxito do trabalho. Em seguida, os lampiões são acesos. Todos parecem muito felizes, e em silêncio, vão bebendo da água que é servida por Armando. Pouco a pouco, vão se despedindo e deixam o local. Somente Afonso, Armando, Atílio e Rosalina permanecem, ainda. Aproximem-se, meus filhos. Sentem-se aqui. Atílio e Rosalina atendem ao pedido e sentam-se, à mesa, defronte aos dois homens. Seu Afonso, estou emocionado. Por tudo que pude ouvir, principalmente, por Sebastião. Já estava desconfiado de que ele era um espírito, somente não consigo entender por que me ajudou tanto.
Ele já lhe disse: vocês têm uma missão a cumprir. Mas não se preocupem com isso. Trabalhem sempre, podem ter certeza de que, um dia, depois de bastante estudo, entenderão o porquê de tudo. Agora, me digam, o que acharam de reunião, em si? Bem, pelo que pude entender, responde Atílio, vocês conversaram com espíritos. Certo. E o que mais? Não entendi bem, porque um queria o remédio e dizia estar em um leito de hospital e o outro parecia querer vingar-se de alguém. A explicação é muito simples, Atílio, tendo em vista o que já pôde aprender, mas lembre-se que terá que estudar mais, para poder entender melhor o que vou lhes explicar. Afonso medita um pouco e continua: quando uma pessoa, ou melhor, quando um espírito, desencarna, no momento da morte de seu corpo físico, dependendo do apego que tem pelas coisas materiais, sem ter se voltado para as coisas do alto, às vezes, ignora a sua nova condição e nem percebe que já não pertence, mais, a este mundo. Então, como se estivesse num estado de sonambulismo, ou num sonho confuso, motivado por uma verdadeira auto-hipnose inconsciente, ele continua preso às pessoas mais chegadas, afetivamente ou àquelas a quem odeia ou, mesmo, aos lugares em que viveu ou coisas a que se apegou. E, às vezes, suas vibrações de desespero chegam a prejudicar seus familiares, aqui ainda encarnados, que, sem o saberem, começam a sentir essas vibrações negativas. De outras vezes, há espíritos que sabem que já estão do lado de lá, mas, sentimentos de amor possessivo fazem com que fiquem à volta dos entes queridos, lançando, também, vibrações de sofrimento sobre esse lar. Outros buscam ajudar os familiares, numa tentativa de impor-lhes as suas ideias, por intuição e, neste caso, as pessoas encarnadas sofrem com o natural choque de pensamentos que lhes correm pela mente. Existem, também, aqueles que, como no exemplo de hoje, continuam como que vivendo os últimos momentos de sua vida terrena. É o caso daquele senhor do hospital. Há, ainda, outros tantos, que ficam agitando e criando distúrbios nervosos e confusão nos lares de pessoas que, nesta, ou em outras encarnações, lhes causaram, consciente ou inconscientemente, algum dano. E, há aqueles que se comprazem em fazer o mal, pois que se revoltam contra Deus, achando que a situação em que se encontram, depois da morte física, lhes é injusta. Mas, por que Deus permite que isso aconteça? Pergunta Rosalina. O homem, encarnado ou desencarnado, possui o livre-arbítrio para fazer e receber o bem ou o mal, conforme sua maneira de ser e o grau de bondade ou maldade que possui em seu coração. As pessoas que vivem uma vida reta, honesta, com verdadeiro amor ao próximo, nada devem temer. A elas, esses espíritos não conseguirão tocar, nem encontrar guarida em seus corações e pensamentos. Mas, há muitas outras que, vivendo egoisticamente e seguindo o caminho da discórdia, do derrotismo, da falta de caridade, estão sempre predispostas a receber essas vibrações negativas desses espíritos vingativos, alguns brincalhões e outros tantos cultores da maldade. O senhor poderia me explicar, mais detalhadamente, o caso em que o espírito dizia estar num hospital? Esse espírito, quando encarnado, Atílio, não deve ter se preocupado, muito, com as coisas do alto. Talvez, tivesse vivido muito apegado à matéria e não soube aproveitar a sua doença e o leito do hospital, onde deve ter sofrido muito, para tentar fazer um balanço de sua vida e percebido, talvez, que não tenha feito muita coisa de proveito em benefício de seus semelhantes. Deve ter tido uma vida, onde pouco fez de ruim, mas não procurou, também, fazer nada de bom. Na verdade, Atílio, não seremos julgados, apenas pelo mal que cometermos, mas, também, pelo bem que deixarmos de fazer. Viveu, apenas, preso à matéria e na possessão doentia de seus entes queridos. No momento da morte, não aceitou, em seu íntimo, a ideia de ter partido para uma outra vida e continuou, como que vivendo, por sua própria criação mental, os momentos que antecederam ao seu desencarne, até que, depois de algum tempo e não aguentando o sofrimento, resolveu lançar seus pensamentos a Deus. Não entendi uma coisa. O senhor disse que ele não aceitou a morte e inconscientemente, Atílio. Um espírito muito apegado à matéria, não chega às vezes, a perceber que desencarnou e, então, como se estivesse em estado de sonho,
continua a fazer e a sentir tudo o que fazia quando da morte de seu corpo físico. É lógico que isso foi o que aconteceu a ele e acontece com muitos outros, porém, existem infinitas maneiras de se passar para o lado de lá. Muitas são boas, e até mesmo, gloriosas e outras, de grande sofrimento. No caso, em apreço, quando ele se dirigiu ao alto, suas vibrações mentais se modificaram e, então, pôde ser trazido até nós, para que pudéssemos dialogar com ele. Pelo que entendi, outros espíritos o trouxeram, até aqui, quando modificou suas vibrações, pedindo ajuda a Deus, mas, e sim, interrompe Afonso. Muitas entidades espirituais se dedicam a esse mister, juntamente com espíritos familiares do necessitado, ou mesmo, sozinhas. Mas, por que tiveram que trazê-lo até aqui? Não poderiam fazer o que vocês fizeram, lá, do lado de lá? Esses espíritos, Atílio, tão apegados estão à matéria, que não conseguem ouvir ou visualizar aqueles que, do lado de lá, tentam ajudá-los. Somente conseguem ser levados, por intuição, a lugares como este, onde ouvem com os ouvidos e falam com as bocas e cordas vocais dos médiuns, através de interações mentais, provocadas e permitidas por espíritos superiores. Aí, então, essas entidades que os trazem, utilizam-se de energias extraídas de nós, encarnados, para criar quadros explicativos e reveladores, como se fossem verdadeiras telas de cinema. No caso presente, utilizaram essa energia para que ele pudesse ter o primeiro impulso de enxergar o lado de lá. Foi quando conseguiu ver sua mãezinha que há muito tempo está ao seu lado, orando e incutindo, em sua mente, por meio de vibrações intuitivas, a vontade de se dirigir a Deus e a vibrar, positivamente, na solicitação de auxílio. E para onde ele foi levado? Para um hospital de tratamento, no outro plano da vida. Para um hospital? Sim. Como você já sabe, nós, espíritos criados por Deus, já desencarnamos e reencarnamos muitas vezes, nesta escola da vida. Mas, para que possamos habitar este corpo, com o qual nascemos deste lado, é preciso que haja um meio de interação, de ligação entre espírito e matéria, e esse meio de ligação se chama perispírito. Inclusive, quando passamos para esse lado de cá, próximo à nossa crosta terrestre, precisamos dele para viver naquele meio. É evidente que, com a nossa evolução, e à medida que, com o tempo, formos galgando planos mais superiores, esse nosso perispírito se tornará cada vez mais sutil até que não necessitemos mais dele, mas ainda estamos muito longe disso. Nosso corpo e nosso perispírito possuem a mesma forma e, tão ligados estão, que o que acontece a um é refletido no outro, como por exemplo, as dores, as doenças, os defeitos físicos contraídos, os pensamentos. No caso, em questão, desse nosso irmão, a doença que lhe dilacerava o corpo, continua agindo em seu perispírito, sendo, por isso, encaminhado a um hospital do espaço para ser tratado convenientemente. Agora, existem casos em que a doença formada, originariamente no corpo físico, não chega a atingir o perispírito, quando a pessoa possui e emite vibrações positivas em relação a ela, a seus semelhantes e à vida. É impressionante, e há outros casos e podemos afirmar que são muitos, em que a doença tem sua origem no próprio perispírito. Como assim? Ela tem origem nas nossas vibrações negativas. O ódio, a inveja, o egoísmo, o ciúme doentio, a ganância, o vício mental, enfim, todas essas más vibrações causam lesões em determinados órgãos perispirituais, e por consequência, promovem o mesmo. No corpo material existem pessoas que, acometidas de grande mal orgânico, conseguem voltar seus pensamentos a Deus, e então, através de trabalhos mediúnicos, podem ser curadas a nível de perispírito, refletindo, essa cura, no corpo material e mais, e as doenças que já aparecem no nascimento ou na infância do homem, ou mesmo, surgem depois, acompanhando-o até a morte. Existem muitas doenças ou males, que a pessoa carrega consigo em uma, duas ou mais encarnações, devido ao seu merecimento, não passando de expiações e provas, resultantes das vidas que teve no passado. Entendo. E quanto ao caso daquela segunda comunicação? Aquele é um pobre irmão que insiste em fazer justiça com as próprias mãos, tentando levar à loucura aqueles que lhe causaram mal, e, como ele tenta isso?
pela total sintonia que tem junto a eles, incute-lhes, na mente, maus pensamentos, colocando-os uns contra os outros. Já conhece sua situação de desencarnado e não ouve nossos apelos. Infelizmente, para esses, temos que demonstrar que existe uma força maior que comanda o universo. Essas verdadeiras demonstrações de força que lhes impingimos, são a única maneira de lhes falar ao íntimo. Foi por isso que, como você percebeu, por intermédio de nossas energias, os espíritos encarregados da reunião conseguiram subtrair-lhe as forças e levarão-no como se estivesse amarrado por forças invisíveis. Ficará nesse estado durante alguns dias, para que medite bastante a respeito de tudo que lhe falamos. Com o tempo, vendo que não consegue nada, porque percebe que existe algo mais forte que ele, terá que ouvir nossos conselhos e segui-los. E, pode ter certeza de que, daí, será, realmente, auxiliado, porque dócil ficará e compreenderá, finalmente, quanto errado estava. Esses espíritos são como crianças que, às vezes têm que levar algumas palmadas caridosas, para, depois, virem a entender. E, nesse caso, em questão, o que acontecerá àqueles que lhe fizeram mal e que eram perseguidos por ele? Também são pobres espíritos encarnados que prejudicam seus semelhantes e que, um dia, também terão que responder por isso e que, mais cedo ou mais tarde, a exemplo de muitos outros, ganharão a chance de remediar suas faltas. Depois de mais algumas considerações, vão para suas casas, para o necessário e merecido repouso. São 7 horas da noite, quando, 2 semanas depois, Atílio, Rosalina, Adolfo e Armando, recebem os primeiros necessitados de pouso para seus corpos cansados pela viagem. Homens, mulheres, velhos e crianças ocupam todo o recinto daquela casa transformada em albergue. Atílio está radiante, quando, sentados todos em ampla mesa, começa a servir a sopa que Rosalina preparara. Afonso e Armando também se sentam, como que para comemorar o acontecimento, tomando aquela rica refeição à base de legumes. Já são 21 horas e alguns minutos quando Atílio termina de acomodar todos em seus leitos, separados por grandes biombos. Lucinha que, até aquela hora, ficará brincando com a menina da vizinha, com a qual já fizera amizade, vai dormir e Afonso e Armando despedem-se, prometendo voltar de manhã. No caminho de volta, Armando comenta, e eles me pareceram muito felizes. Sim. Sofreram os padecimentos dos sem lar e, agora, estão, graças a Deus, cumprindo a missão que, um dia, lhes foi concedida como resgate. Me diga uma coisa, pai, o senhor contou a verdade a Atílio? Não. O esquecimento de vidas passadas é uma bênção de Deus, com exceção de alguns poucos casos, como o de Rosalina. Felizmente, ela teve muito equilíbrio para conhecer sua vida passada. A maioria das pessoas ainda não tem condições para conhecer essa verdade. Mas, e será, mesmo, que Atílio nem desconfia de que Adolfo, de seu sonho, marido de Clotilde, é ele mesmo? Afonso apenas sorri. Bairro dos Estranhos, Wilson Frungilo Fim.